No programa de hoje, você vai ver uma entrevista exclusiva com o Procurador-Geral do Estado da Paraíba e vai conhecer também o Tribunal de Justiça e como funciona a Defensoria Pública aqui do Estado da Paraíba. O Ministério Público aqui da Paraíba vai implantar uma nova fórmula de estágio, é o estágio residência. O Ministério Público paraibano está inovando. Ainda este ano, o Procurador-Geral de Justiça, Oswaldo Trigueiro Filho, pretende lançar o estágio residência. Até o final do ano, a gente também pretende baixar um ato, no sentido de criar o chamado estágio residência. Na verdade, diante da nova lei do estágio, a gente tem a perspectiva para o estudante de pós-graduação. Aquele formado que, na verdade, quer ter aqueles 3 anos de carreira jurídica para comprovação nos concursos e, às vezes, gostaria de ter um espaço que pudesse ser mais confortável nesse tipo de situação. Não meramente advogar ou participar de audiências ou essa coisa, mas ele poder ser estagiário do Ministério Público durante esses 3 anos. E esses 3 anos, pela lei, podem ser comprovados como carreira jurídica e eles estarão aqui, o único pré-requisito é que estejam inscritos numa pós-graduação. E essa pós-graduação, de fato, ter relações com a atividade que é desenvolvida pelo Ministério Público. Então, para a gente é muito importante esse tipo de investimento, porque não só dá o suporte interno, aos promotores, procuradores, mas também dá o retorno à sociedade, mais especificamente na área acadêmica. A média seria R$1.000 para esse estágio do MP Residência. Esse estágio do MP Residência seria realmente um avanço muito grande, principalmente para aqueles alunos que querem se aprofundar em determinado assunto. Eu diria mais, não só isso, mas o ganho maior para a instituição. Ou seja, você ter, na verdade, um estágio de qualidade. Veja, é um estágio não só de um bacharel, de um recém-saído da universidade, mas um estágio de quem está se qualificando. Observe o alcance do tipo de pessoa que a gente vai ter. Ou seja, o benefício para a instituição é enorme. Porque a gente sabe, eu que já fui estagiário, você também que já passou por isso, sabe a felicidade que é a contribuição, você ingressar no dia a dia, na carreira jurídica, fazendo uma coisa que gosta, sendo evidentemente de forma proporcional remunerado e ter a satisfação de poder contar com esses 3 anos para a futura carreira que você quer exercer. Eu acho que foi uma ideia muito feliz, e a gente pegou essa ideia, uma ideia nossa original do Estado de Santa Catarina, o Procurador-Geral Dr. Gersino, ele colocava na oportunidade de uma reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais essa oportunidade para todos, que a gente abraçou rapidamente e que eu acho que vai ser um salto de qualidade enorme na instituição. Um outro assunto que vem sendo discutido no MP é o trabalho social. Segundo o Procurador-Geral, esse assunto é prioridade. Fizemos com que toda a instituição voltasse ao trabalho social, que eu acho que é o grande marco de qualquer administração do Ministério Público. Hoje a gente tem uma política institucional social estritamente definida, concatenada, formatada, que vai trazer ainda mais a sensação à sociedade paraibana que o Ministério Público está mais próximo dela. E ela vai perceber ainda mais essa atuação na medida em que a sua estrutura, a estrutura do Ministério Público, ela estará mais preparada para agir na defesa desse cidadão, dessa população. Isso é tão importante porque são vários os setores que a gente percebe a distância e a ausência de algumas situações do setor público. Então, às vezes é interessante que o Ministério Público ele pode ser esse intermediário, essa figura que pode trazer a esse cidadão a sensação de mais justiça social e muito menos daquela figura do assistencialismo ou da caridade. A gente tem que se afastar disso para emprestar a ele e que ele, enquanto cidadão, possa perceber que a figura do Ministério Público é esse guardião, é essa pessoa, é essa instituição que pode trazer a ele essa segurança. Mesmo com muita dificuldade, o MP paraibano vem em busca de um serviço de excelência. Ainda precisa avançar em muitas coisas, mas a gente está no caminho certo na medida em que a gente tem uma consultoria, um trabalho em curso, profissional, para dar mais modernidade, efetividade e compromisso com o povo paraibano. Números de promotores e de procuradores é suficiente para trabalhar aqui na Paraíba? Eu sempre tenho repetido isso, ou seja, a gente tem tido a necessidade de estabelecer o que a gente chama de reengenharia da instituição. Para você ter uma ideia, oficialmente nós teríamos em torno de 70 vagas. Mas será que na realidade são essas 70 vagas?
Então a gente está fazendo esse trabalho de reengenharia da instituição, onde a gente precisa redimensionar os espaços. Ou seja, João Pessoa e Campina Grande estão absolutamente cheios, lotados, enquanto que Brejo, Sertão, Cariri, Curimataú estão vazios. Então a gente precisa o reestudo dessa situação, verificar situações de juizados, curadorias no interior, verificar as situações de promotorias da capital que evidentemente devem ser melhor aproveitadas, para que com isso a gente possa fazer com que o Ministério Público ele não tenha que investir tanto na contratação de membros, mas que ele possa melhor redimensionar a sua estrutura. E para quem pensa em fazer parte dessa estrutura, vai ter que estudar ainda mais. O MP da Paraíba colocou mais um obstáculo, que é o curso de formação para promotor. E, entenda, de caráter eliminatório, um curso de caráter eliminatório. Temos 4 etapas, a primeira objetiva, a segunda subjetiva, a terceira oral, a quarta de tribuna, que essa também, por orientação do Conselho Nacional, não é mais eliminatória e sim meramente classificatória, mas teremos uma quinta, que é esse curso de formação. E o que seria isso? Seria um curso de 500 horas, em que o promotor de justiça que acaba de passar na última etapa tem ainda desse curso de formação, onde ali dentro dessas 500 horas ele terá 150 horas na questão da formação das políticas públicas. Terá mais 50 horas na área de gestão estratégica. Ele entra e vai administrar uma promotoria. Então são essas as situações que eu acho que a gente começa a modificar um pouco, porque a clientela que a gente recebe, a gente tem que trabalhar essa clientela. E, de fato, esse trabalho é importante na medida em que a gente forma pessoas que vão despertar para a vocação social, que eu acho que é a grande vocação do Ministério Público. E, ao lado disso, também um grande programa de estágio, que a gente, pela primeira vez no estado da Paraíba, está implementando. Acho que agora, no dia 23 ou 24 de julho, né, teremos a prova, né, para 160 vagas de estágio remunerado na instituição, né, com aquela questão do seguro, com a questão do transporte e ainda a sua remuneração, ou seja, com todo o suporte possível. Faremos ainda uma ambiência, né, desses estagiários assim que entrarem na instituição e no estado inteiro. Até o fim do ano, o Ministério Público pretende realizar o seu Congresso Estadual, que vai contar com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito. O título, na verdade, é uma tese do próprio ministro, que chama-se o Constitucionalismo Fraternal. A coisa hoje no Ministério Público da Paraíba está tão forte do ponto de vista social que até o nosso Congresso tem essa vocação, né? É de a gente poder não só repartir nesse constitucionalismo fraternal 2 situações. A questão social, das ações constitucionais, ou seja, da busca da paz, da fraternidade, mas também a questão de a gente poder repensar um pouco 2 vertentes. O futuro do Ministério Público, que eu acho que a gente precisa repensar isso, e vai ser um dos temas. E a outra é sobre o ponto de vista da atitude, né, da questão mais motivacional. Serão 2 palestras motivacionais, a gente está ainda agendando, né? Temos aí o Dr. Cortella, que é um filósofo paulista, temos também o Dr. Jorge Forbes, que é outro também filósofo nessa área, né, sociólogo estudioso, né, dessa atitude, né, da busca de você construir pessoas, de você formar pessoas, que é um trabalho árduo, dificílimo, não é? A mudança cultural dentro da instituição é um desafio. No próximo bloco, vamos saber como anda a Defensoria Pública aqui no estado da Paraíba. Curso de Direito Penal com Rogério Greco, dias 11 e 12 de junho, no Hotel Praia Mar. Inscrições, Metacursos e Livraria Siciliano. Tem muita gente querendo ver você online. A PhD Virtual faz seu site sem custo para você aparecer. Aproveite nossa promoção e faça seu site gratuitamente, pagando apenas a manutenção. A hospedagem do site e dos e-mails já estão inclusas. Não perca essa chance de aparecer de forma prática e acessível. PhD Virtual, sua agência digital. www.phdvirtual.com.br ou 8899-8745. E, em primeira instância, continua o passeio na área jurídica aqui no estado da Paraíba. E quem está ao meu lado é Madalena Brandes. Ela é defensora pública. O que é ser defensor público, doutora Madalena? Olha, a Defensoria Pública é uma instituição permanente, ela é essencial
a função jurisdicional do Estado criada para o cidadão. Quantos defensores públicos existem hoje aqui no estado da Paraíba? Estão atuando 300 defensores públicos. 300 defensores públicos. E a demanda para esses 300? 80% da nossa população é carente e necessita dos serviços da Defensoria Pública. Realmente não dá conta os 300 defensores públicos? Não dá, porque são 77 comarcas, mas tem as cidades do interior estão, porque como assim, a gente nunca teve concurso público, nunca fizemos concurso público, né? Então, as comarcas de primeira entrância, elas estão, mais ou menos umas 20 estão vagas, sem defensores públicos. Agora, hoje a média salarial do defensor público hoje aqui no estado da Paraíba, e vocês estão lutando, qual o percentual de aumento? O defensor público de primeira aqui ganha R$ 5.600, mas nós estamos lutando pelo nosso subsídio, o que reza a Constituição Federal. Agora, sempre existiu, né, doutora Madalena, de repente, esse descaso com os defensores públicos, não só aqui na Paraíba, como no Rio Grande do Norte, como em Natal também. Existe o Poder Judiciário, que tem um salário razoável, bom. Existe o Ministério Público e parece que não valoriza tanto assim o defensor público, que é aquele que está ao lado de quem precisa. É verdade. A Defensoria, por ser uma instituição essencial, né, indispensável à justiça, ela não é tratada em estado assim, igualitário, né? E a gente que faz parte, nós compomos, nós fazemos o tripé da justiça, mas infelizmente estamos em desigualdade. E nós não estamos com os nossos salários e as nossas instalações, nós não podemos atuar amplamente em virtude de não termos o apoio total da deficiência no todo, em geral, da instituição, porque também é uma instituição nova, não é? Eu acho que agora que ela está se firmando, como o Ministério Público e o Judiciário, eles também já tiveram essa luta, e nós estamos chegando lá. Em primeira instância, está ao lado o presidente da OAB aqui de João Pessoa, Odon Bezerra. Doutor Odon, como é que está a OAB aqui em João Pessoa? Olha, a OAB ela tem uma nova gestão. Nós tomamos posse no último dia 1º de janeiro. Estamos tentando empreender uma nova administração e aquilo que prometemos ao advogado paraibano, que é um novo tempo da Ordem dos Advogados. E esse novo tempo ele já começou a render alguns frutos. A exemplo de, assim que chegamos a esta casa, nós nos deparamos que aqui se cobrava certidões. E como nós iríamos cobrar também do poder público, que eles não remunerassem ou não exigissem remuneração para a expedição de certidão. Então, uma das primeiras medidas que adotamos foi exatamente acabarmos com esse pagamento de certidão. Logo a seguir, nós fomos pedir ao Judiciário que também parasse de cobrar. E graças a Deus já foi uma conquista do novo tempo. A outra conquista já estamos em vias de acontecer. E já na próxima semana temos o restabelecimento do Conselhão. O que seria esse Conselhão? Será a reunião de todas as instituições, de todos os dirigentes de instituições de classe. Conselho Regional de Odontologia, Conselho Regional de Medicina, Conselho de enfim, todos os conselhos, CREA, para decidirmos e traçarmos uma política em favor da sociedade. Ou seja, a OAB sai para as ruas para escutar os reclamos do povo e sentir também como pode melhorar a qualidade de vida do povo paraibano. Sem esquecer também das prerrogativas dos advogados, sem esquecer isso que esquenta muito a cabeça do bacharel de direito, que é o exame de ordem. Então a OAB caminha nesse ritmo. Presidente, como é que está o nível dos estudantes de direito aqui? Como é que está a prova, a tão temida prova, exame da ordem da OAB aqui na Paraíba? Olha, nós, durante todo o processo de campanha, nós dissemos que eu sou contra a
instituição de fábrica de canudos. Ou seja, o cidadão, sem qualquer comprometimento, abre uma universidade e joga essas pessoas à rua sem que haja uma preparação. Ontem mesmo, em sala de aula, eu já dizia das ações que a própria OAB irá adotar, ou seja, um ensino de qualidade e a responsabilidade também daquelas pessoas que escolhem a carreira jurídica, que escolhem o curso de direito, para que eles tenham comprometimento com o estudo, com a instituição e principalmente com a Ordem dos Advogados. Então nós precisamos trabalhar juntos. Então a OAB recomenda, ele será um selo de qualidade para que possamos ofertar aquelas instituições que estejam voltadas única e exclusivamente para a educação, comprometidas para colocar no meio profissionais competentes e profissionais que estejam à altura do povo brasileiro. Agora, o que é que a OAB está fazendo para se aproximar mais do paraibano, do povo paraibano? É justamente nesse aspecto. Nós temos aí uma eleição, nós temos um projeto Ficha Limpa, nós temos já uma aprovação no Congresso Nacional. E a expectativa de que esse Ficha Limpa já comece a vigorar a partir de agora. Por que esperar para a próxima eleição? Se esse foi um projeto que nasceu do povo, foram mais de 1,5 milhão de assinaturas do povo brasileiro pedindo, exigindo uma imediata ação do Legislativo para coibir corrupção. Então a OAB vai estar ao lado dessas pessoas, vai estar ao lado desse projeto Ficha Limpa. E um outro estigma e uma outra situação que preocupa a Ordem dos Advogados do Brasil é a proliferação do tráfico de drogas, principalmente o crack, que vem dizimando famílias em todo o estado da Paraíba, em todo o Brasil, e essa droga penetra com a facilidade, inclusive no interior. E que nós não temos um aparelho de repressão, nem temos um aparelho para recuperação dos dependentes químicos. E hoje mesmo falava com um dos juízes e nós deveremos adotar ações civis públicas para que o poder público seja compelido a, pelo menos, instalar centro de recuperação para menores, como também para adultos que são dependentes químicos. Agora, voltando novamente, que é um tema polêmico, que é o exame da ordem. Existem duas correntes, inclusive no próprio Congresso, de extinção do exame da ordem, e o outro, claro, é a favor do exame da ordem. O exame da ordem realmente, presidente, é fundamental para a qualificação do estudante para que ele possa ser advogado? Com toda certeza. Olha, aí tem que se louvar o ex-presidente César Brito. Na gestão do Dr. César Brito, foram 2 anos sem a abertura de um único curso de direito. E primando sempre pela unificação do exame de ordem. Eu continuo a dizer, eu sou a favor do exame de ordem. Continuo sendo a favor. Posso discordar única e exclusivamente na metodologia. Ou seja, nós não estamos fazendo um concurso para procurador de justiça, nós não estamos fazendo um concurso para promotor, nem muito menos para juiz. Então, eu modificaria apenas a forma de como se apresentar esse exame de ordem. Mas eu continuo a favor que ele seja um divisor de águas mesmo para aquelas pessoas que estão comprometidas com essa classe, essa arte tão nobre que é advogar. Agora, como é que está a OAB também no interior do estado? Olha, nós temos 6 subseções e já viajamos ao interior, os mais rincões aqui da Paraíba, mais distante, como a cidade de Conceição, e vamos começar a fazer trabalhos de reciclagem com advogados. Ora, você na capital do estado, ou na cidade de Campina Grande, das 2 cidades maiores, Patos, Souza, Cajazeiras, você ainda tem acesso a um curso de especialização, um acesso a um curso de reciclagem, mas em outros municípios não.
Então nós já começamos a trabalhar através da Escola Superior da Advocacia. E para o mês de julho nós já vamos fazer um curso de aperfeiçoamento para advogados do Sertão Paraibano de Direito do Consumidor, de Direito Constitucional, de Direito Processual Civil e principalmente Ética na Advocacia. Presidente, a gente sabe que numa sala de audiência não existe hierarquia, né, entre o juiz, o Ministério Público e o advogado. Como fazer para que o advogado se sinta valorizado, se sinta, até porque ele é o mesmo nível dos demais. O que é que a OAB está fazendo para que a gente possa ter esse advogado mais confiante? Através de uma comissão de prerrogativas fortes e atuantes, para que o advogado não se dobre no seu mistério. Ele, como você bem falou, ele não tem que baixar a cabeça para quem quer que seja. Tem que haver sempre o respeito mútuo. E nós temos uma comissão de prerrogativas para dar total assistência ao advogado. Dou o exemplo. Essa semana que se passou, nós tivemos um advogado preso aqui na Paraíba com um mandado de um juiz de Pernambuco. E esse mandado não passou. Não houve qualquer comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é uma infringência às nossas prerrogativas. E nós não nos calamos. Não discuto o mérito. Se ele é culpado, se ele é inocente. O que eu defendo e irei defender até o final do meu mandato é de que as prerrogativas dos advogados, elas têm que ser respeitadas. Porque senão é melhor rasgá-las ou tirá-las do nosso direito. Enquanto presidente, não vou permitir que ações dessa natureza continuem a acontecer. Qual é o recado que o senhor pode dar aqui para os nossos telespectadores do Rio Grande do Norte, os advogados lá aqui de Natal? Primeiro, abraçar ao meu querido amigo Paulo. Tenho certeza que ele vem fazendo uma administração brilhante aí no estado do Rio Grande do Norte. Tenho aprendido, inclusive, com ele, porque nós estamos assumindo recentemente a presidência e dentro do próprio Conselho temos conversado, dialogado, ações que podem ser comuns ao estado da Paraíba e ao Rio Grande do Norte. Temos uma amizade muito grande do povo norte-riograndense com o povo paraibano e na advocacia também. É dessa forma. E a vocês o que digo é que nós, advogados, temos que preservar sempre o nosso nome. A instituição Ordem dos Advogados do Brasil para que sempre essa instituição que representou muito em todas as constituições e representa muito em todo o processo político-social do Brasil, para que ela seja cada vez mais elevada. Ok, presidente, muito obrigado. E o primeiro instância está à sua disposição lá em Natal. Eu é que agradeço essa participação aqui e continuo à disposição de vocês. Ok, presidente, muito obrigado. Primeira instância, o direito começa aqui. No próximo bloco, vamos conhecer o Ministério Público da Paraíba. Tem muita gente querendo ver você online. A PhD Virtual faz seu site sem custo para você aparecer. Aproveite nossa promoção e faça seu site gratuitamente, pagando apenas a manutenção. A hospedagem do site e dos e-mails já estão inclusas. Não perca essa chance de aparecer de forma prática e acessível. PhD Virtual, sua agência digital. www.phdvirtual.com.br ou 8899-8745. Curso de Direito Penal com Rogério Greco. Dias 11 e 12 de junho, no Hotel Praia Mar. Inscrições, Metacursos e Livraria Siciliano. Vamos dar um passeio pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. A história da Paraíba começa antes do descobrimento do Brasil, quando o litoral do atual território do estado era povoado pelos índios tabajaras e potiguaras. A província tornou-se estado com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. A Paraíba é um dos 27 estados do Brasil. Ocupa uma área de 56.439 quilômetros quadrados. A
A capital é João Pessoa, conhecida turisticamente como a cidade onde o sol nasce primeiro. 1891, esse é o ano de nascimento de um dos mais belos tribunais do Brasil. Aqui passaram muitas figuras ilustres, como o desembargador Heráclito Cavalcante. Nós estamos falando do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. O desembargador Heráclito Cavalcante não era político, mas exercia uma liderança muito forte no estado da Paraíba. Tanto que, em 1928, convidado para integrar o Partido Democrático, ele aceitou e, junto com grandes nomes, como o do médico José Maciel, trabalharam para consolidar a democracia na Paraíba. Integrante do Superior Tribunal de Justiça desde 1908, foi demitido arbitrariamente em 1930 por ato punitivo do governo. Buscamos que nossos magistrados sigam exemplos deles para que nós possamos ter uma justiça justa e digna. O Tribunal de Justiça da Paraíba ainda mantém suas formas originais. O exemplo disso é o Salão Nobre, em estilo barroco. Ele impressiona pela sua grandiosidade. As suas paredes sustentam os quadros a óleo com as figuras mais ilustres da história do estado. Aqui você encontra a figura do ex-presidente do Brasil, o paraibano Epitácio Pessoa, que estudou em Pernambuco, onde se formou em Direito em 1987 e um mês depois foi nomeado promotor público na cidade de Bom Jardim. Em 1890 foi eleito deputado constituinte, se tornou ministro da Justiça no governo Campos Salles em 1898 e ministro do Supremo Tribunal Federal em 1902. Como ministro da Justiça, impulsionou o projeto de redação do Código Civil de 1916, confiado a Clóvis Bevilacqua. Em 1919, chegou à presidência da República. Após deixar o poder, assumiu o cargo de juiz na Corte Internacional de Haia, na Holanda, onde ficou até 1930. Morreu no Rio de Janeiro, em 13 de fevereiro de 1942. Hoje, o Tribunal de Justiça da Paraíba é presidido pelo desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior, que está no cargo desde fevereiro de 2009. No seu mandato, uma das principais metas é a implantação da nova lei de organização judiciária. No plano estadual, nós temos uma nova lei de organização judiciária que está se adequando a todas essas novidades que foram criadas pela Constituição de 88, essas emendas posteriores e essas novas orientações do CNJ. Então, com essas duas medidas legais, nós vamos dar uma reestruturada geral no Estado. O Tribunal de Justiça da Paraíba é composto por 18 desembargadores, entre eles 2 mulheres, sendo uma na vice-presidência a desembargadora Maria de Fátima Cavalcante. Como é ser vice-presidente do Tribunal de Justiça? Eu lhe respondo, como é ser magistrada? Porque o cargo de vice-presidente é decorrência de um rodízio em que todos nós desembargadores assumimos quando chega a nossa vez. Ser magistrada, aí é que é o X da questão. Ser magistrada é ser uma pessoa que ama o direito, tem vocação e se dedica integralmente à causa da justiça. Segundo a desembargadora, as mulheres foram bem recebidas na corte. Nunca sofri preconceitos, Eu sempre fui uma pessoa muito... me dediquei muito ao direito, procurei ser uma aluna esforçada, sempre estudei muito, me dediquei ao concurso de manhã, de tarde e de noite, estudando muito. Graças a Deus alcancei um primeiro lugar na época em que participei do concurso. Depois exerci funções, cujas funções o tribunal me outorgara e eu procurei exercê-las com dignidade, com dedicação. Então, nunca sofri discriminação por parte do meu tribunal. Para a desembargadora, o direito é mais do que legislação e jurisprudência. É um exercício de cidadania. Nós estamos tentando colaborar para que homens e mulheres deem a sua parcela e a sua contribuição para que a sociedade seja mais justa, mais alegre, menos taciturna e mais feliz. E o programa Primeira Instância chega ao fim. No próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã, você tem um novo encontro aqui com o seu direito. Primeira Instância, o direito começa aqui. Tchau!